Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estamos novamente com convidados especiais para a gente falar sobre assuntos importantes e relevantes dentro da área do esporte. Dessa vez a gente vai falar um pouco mais sobre fisioterapia, medicina esportiva. Fiquem ligados até o final. Se você estuda ou já está trabalhando nessas áreas, o papo aqui para você é fundamental. Se você não estuda essas áreas, fique até o final acompanhando, porque são informações valiosas, que são duas áreas fundamentais para o desempenho esportivo, tá certo? Se você está no YouTube, não esqueça também, como sempre, curtir aqui este episódio, compartilha com amigos. E se chegou pela primeira vez, se inscreva, porque você vai ter notificações de outros episódios do nosso podcast. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, Apple Podcasts, aí fazendo a sua corridinha matinal, no trânsito ou na academia, importante também depois você dar uma curtida no episódio e compartilhar com amigos para que mais pessoas possam acompanhar, tá ok? Outra coisa, um outro recado importante, aqui vai estar um QR Code durante o episódio, um link na descrição, para você conhecer a nossa comunidade, que é o Ciência da Bola Lab, um grupo fechado onde você participa, tem benefícios, descontos, além de interagir com a nossa equipe e, claro, você vai receber também dicas de estudo, conteúdos exclusivos, tá bom? Dê uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Hoje, então, são dois convidados que estarão conosco aqui. Um deles já esteve com a gente, que é o Felipe Pereira. Esteve num congresso, no simpósio. Nos dois, né? No congresso e no simpósio. Ele é fisioterapeuta do Minas Tênis Clube, no futsal. Mestre em Ciências do Esporte pela UFMG, especialista em ortopedia e diretor científico do SONAF de Minas Gerais. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo novamente ao Ciência da Bola. Tudo jóia. João, muito obrigado aí pelo convite, cara. É sempre um prazer participar do Ciência da Bola, que é um podcast que eu acho que eu já escutei todos os episódios aqui, que eu sou fã mesmo, e recomendo sempre, eu estou compartilhando com as outras pessoas, e eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Porque sempre são assuntos polêmicos, que geram uma discussão e que às vezes não tem uma resposta certa e que são necessários a gente compartilhar essa informação para discutir e gerar o conhecimento, né? Então, é sempre um prazer e vamos lá conversar bastante aí sobre futsal e futebol. Legal, vai ser um papo interessante, aprofundar, aproveitar que estamos aqui presencialmente, né? Sim. Para buscar bastante conhecimento. A outra convidada, ela está pela primeira vez aqui no Ciência da Bola, espero que ela goste de estar conosco. É a Flávia Magalhães, ela é médica e nutricionista, especialista em gestão de saúde e performance de atletas, especialista em medicina esportiva, pós-graduada em fisioterapia, traumato-ortopédica, fisiologia do exercício e ciências do futebol. Além disso, ela já trabalha no esporte há mais de 20 anos e é uma das pioneiras, as principais mulheres no país a atuar com medicina no futebol masculino. Atualmente é presidente da Sociedade Mineira de Medicina do Esporte. Já teve convocações, né, para seleções brasileiras, tanto feminina quanto masculina, além de já ter coordenado o departamento médico de competições da CBF. Então, um grande currículo. Seja bem-vinda, Flávia, aqui no nosso podcast. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui. A gente vê que é um programa que traz muita ciência, né? Traz muito conteúdo. E ainda ao lado do grande Felipe aqui, que traz muita experiência, né? Muito conteúdo também em relação ao futsal, faz vários trabalhos aí com as ligas. Então, uma satisfação gigante estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Legal. Se não me engano, é a primeira vez que tem uma médica esportiva aqui no podcast. Eu tenho certeza. Já acompanhei aí, tenho certeza. Primeiro, e com certeza vai ser um episódio legal, porque muitas dúvidas surgem de áreas voltadas para lesão, né, recuperação de lesões, e normalmente preparadores físicos, treinadores, educadores físicos não aprofundam muito sobre esse assunto, justamente por parecer áreas um pouco distantes. A fisioterapia é um pouco mais próxima, mas na medicina ainda fica um pouco distante, mas hoje a gente vai tentar unir e entender como que é esse cenário. Então, um fisioterapeuta e uma médica para a gente conversar do futsal e do futebol. Então, vamos tentar também unir esses dois lados. Queria saber antes, diretamente, como é trabalhar com o futsal, Felipe, na fisioterapia, esse link, como que é o trabalho lá com os outros membros da comissão técnica, a sua função especificamente, depois a gente vai entender como também é a função que a Flávia executava nos clubes e na seleção. No futsal, especificamente, fisioterapeuta. Tá, então assim, eu vou falar do caso do Minas Tênis Clube, né, que é um caso um pouco diferente dentro do mundo do futsal brasileiro. É um clube que tem uma comissão, uma equipe multidisciplinar grande,
em relação a outros clubes do futsal, e ela é permanente, né? Então a gente tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem nutricionista, tem ortopedista, tem clínico, praticamente todos os dias, né? Sem contar com a preparação física, né? Treinadores e tudo. Então a gente tem todos esses profissionais, fisiologistas também, né? Então a gente tem todos esses profissionais que atuam diretamente no clube e praticamente na mesma área, assim, na mesma região do clube, fisicamente, que eu estou falando. Então isso facilita muito a conversa. Então eu estou atendendo algum atleta, eu corro ali no ortopedista e falo, cara, preciso da sua ajuda aqui, dá uma olhada nesse atleta, vamos tentar fechar um diagnóstico. Aí eu já pego esse diagnóstico, já vou lá na fisiologia, cara, como é que tá as cargas dele de treinamento, como é que está a distância em alta intensidade, já vejo com o treinador qual tipo de treino que vai ser no dia, com a preparação física também, qual tipo de treino que vai ser, para a gente tentar ajustar o que esse atleta vai conseguir fazer, o que seria bom ele evitar, né, de fazer nesse dia. Dependendo do caso, entro em contato com a psicologia, falo, cara, esse atleta ele está somatizando, ele não está recuperando, ele está com os problemas de fora extra-quadra, estão refletindo muito no desempenho dele, a recuperação e tudo, até no tratamento da lesão, né? E aí a gente pode ajustar com a nutricionista também. Então, assim, sempre muito importante estar todo mundo alinhado e todo mundo caminhando na mesma direção. Às vezes eu não vou concordar muito com alguma decisão, às vezes o treinador não vai concordar muito com uma decisão que a gente tomou, mas a gente tem que chegar num consenso e a partir desse momento a gente vai caminhar junto. Né? Então, assim, essa interação ela é essencial, ela tem que existir. Assim, eu acho que a melhor forma de trabalhar, né, quando está todo mundo alinhado, a tendência é que os resultados sejam melhores, né? Porque não adianta nada eu pensar um tipo de tratamento, de trabalho com o atleta, o preparador físico fazer um outro tipo de trabalho e o treinador um outro tipo de treino. Então, né, assim, no cenário ideal é que a gente esteja alinhado. Claro que às vezes acontecem algumas mudanças, né? Alguns treinadores, às vezes eles não aceitam algumas decisões, falam, não, muda de opinião, e isso faz parte do esporte, né? Então a gente tem que estar se adaptando, se ajustando o tempo todo para que o atleta, né, que é o principal ali, ele tenha o melhor tratamento, o melhor tipo de treinamento também, com o menor risco de lesão possível, né? E você trabalha mais com atletas lesionados ou o trabalho de fisioterapia já inicia como prevenção? Então, assim, no clube que eu trabalho hoje em dia, é uma característica que eu trabalho desde a lesão até prevenção, até um pouco do retorno ao esporte. Né? Geralmente, assim, clube de futebol, geralmente são muitos profissionais, eles conseguem, aqui vai ter o fisioterapeuta que vai atender até aqui, depois vai ter um cara para transição, depois vai ter um grupo separado para ele treinar e depois ele vai voltar com o grupo. No futsal é um pouco mais dinâmico e eu acabo tendo que pegar ele desde o início da lesão, fazer a reabilitação, ganhar força e começar a fazer a adaptação dele de quadra. Na quadra eu acompanho todos os treinos, aí eu acabo conseguindo fazer esse controle de retorno e aí a partir de um certo momento eu já passo para a preparação física, da sequência no trabalho. A parte da prevenção, ela é muito ampla, né? Ela é muito complexa assim também. Então ela vem desde a avaliação pré-temporada, tanto da parte da medicina, né, que é essencial, o atleta tem que passar anualmente por exames cardiológicos, exames de hemograma, para a gente identificar algumas possíveis alterações, que às vezes o ano passado ele fez esse exame e não tinha nada. E esse exame, nesse ano ele pode apresentar alguma alteração. Então é essencial para a segurança do atleta e do clube também. Aí, a partir dessa avaliação pré-temporada, a gente já começa a identificar algum desequilíbrio, alguma lesão mais prévia. Então, atletas novos que vieram de outros clubes, é um outro tipo de treino, um outro tipo de piso, um outro tipo de metodologia de trabalho. Talvez ele tenha tido uma lesão no ano anterior, que essa lesão pode influenciar esse ano. Então, a gente tem que ficar pelo menos atento, ciente de que ele teve esse problema para a gente dar essa continuidade. Então, a gente faz essa avaliação, faz esse trabalho direcionado, faz reavaliação, né, para ver se o que a gente identificou foi realmente solucionado ali, essa alteração dele foi solucionada. E semanalmente, né, hoje em dia a gente está fazendo 2 vezes por semana,
eu tenho um momento meu com os atletas, que às vezes a gente faz na quadra, às vezes a gente vai para alguma outra sala, que são alguns exercícios direcionados... Uma vez na semana? Hoje em dia a gente está fazendo 2 vezes por semana, né? 2 vezes por semana, depende muito do calendário, de viagem, tudo, mas a gente tenta fazer 2 vezes por semana. Que seriam alguns exercícios direcionados para mobilidade, para fortalecimento, né? A gente, de acordo com as lesões, que a gente já tem um histórico de lesão do clube e, né, a gente faz um trabalho também desde 2018, que a gente faz um trabalho de juntar todas as lesões que ocorrem na Liga Nacional, né? A gente faz esse compilado e divulga para todo mundo ter uma noção como que o seu clube está em relação ao todo, né? Porque às vezes eu estou tendo muita lesão muscular no meu clube, aí será que está muito, será que está pouco? Quando a gente tem essa comparação com os outros clubes, a gente falou, opa, não, realmente lesão muscular é muito frequente, então meu clube está mais ou menos dentro da normalidade. Da normalidade, né? Isso. E aí, beleza, a partir disso, né, a partir dessas lesões, eu faço um trabalho, né, de prevenção. Então, eu trabalho muito mobilidade articular, principalmente tornozelo e quadril, né, lombar também, que é muito, muito exigido no futsal pelas mudanças de direção frequentes, e chutes, passes, contato com a bola o tempo todo. Então, o tempo todo o atleta está treinando, ele está... passe, muda de direção, acelera, desacelera. Então, a sobrecarga nos adutores, né, na região do pubis ali, ela é muito grande, então a gente tem que focar nisso, né? E aí não é só fortalecer o adutor, a gente tem que trabalhar abdominais, a gente tem que trabalhar glúteo, tem que estar equilibrado. Então, a gente tenta identificar onde está o desequilíbrio e fazer esse trabalho mais individualizado possível, mas também tem a parte de grupo, porque todo mundo vai precisar, sei lá, fazer uma liberação miofascial. Se fosse o básico ali que todos têm que ter, independentemente da característica. A gente chama de vacina. É a vacina para todo mundo, entendeu? Então, todo mundo tem que ser bom de core abdominal? Tem que ser. Então, independente se ele for bom ou ruim, é importante a gente manter isso, fazer esse treinamento. Mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, cara, todos vão precisar. Fortalecimento posterior, de isquios, né? Isquiosurais, são importantes para todo mundo. Então, claro que os que têm que foi encontrado alguma alteração no início da temporada, a gente vai dar um enfoque especial, mas nesse momento ali de trabalho com o grupo, todos vão precisar fazer esse trabalho ali. Então, além disso, né, uma outra função da fisioterapia também no clube, a gente faz esse trabalho de atendimento imediato, né? Então o atleta teve algum entorse, teve até concussão, a gente está ali e sabe fazer o atendimento... Primeiro atendimento. O primeiro atendimento. No jogo, exato. Né? Às vezes nem sempre a gente tem um ortopedista ou algum médico acompanhando todo o treino e todos os jogos. Então, às vezes, a gente tem que pelo menos fazer o primeiro atendimento para identificar e direcionar. Às vezes é bater o olho e falar, ambulância, ou às vezes bate o olho e fala, não, vamos deixar ele aqui de fora, vamos observar. Então, né, a gente, na fisioterapia no Minas, a gente precisa fazer isso também, né? Então, todas as modalidades do clube têm essa característica. Clube de futebol de campo, a presença do médico ela é mais frequente, assim, né? No clube a gente tem, mas talvez um pouco menos frequente do que no campo. Assim, Interessante entender todo o cenário de como é a atuação do fisioterapeuta, que muita gente acha que o fisioterapeuta entra somente depois que a lesão acontece, depois que é liberado pelo departamento médico, aí vai fazer a reabilitação, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem que ter um entendimento muito maior, até do próprio jogo, da própria modalidade, para você compreender a característica do atleta, né? Exatamente. Então, assim, eu acompanho todos os treinos do clube, né? Todos os treinos do futsal, eu estou presente. Então, eu sei tanto a característica do tipo de treino, quanto a característica do atleta. Então, dependendo da característica dele, eu posso liberar ele mais rápido ou demorar um pouquinho mais para liberá-lo após uma lesão, porque eu sei que, cara, esse cara ele finaliza toda a bola. Se ele está com uma lesão em reto femoral, ele vai precisar estar com um reto femoral muito bom para finalizar. Agora, se é uma mesma lesão no reto femoral, para um atleta que ele já não finaliza tanto, ele é mais de passe, ele joga mais na parte mais defensiva, cara, talvez ele consiga voltar um pouquinho antes e não prejudicar esse tratamento dele. Então, entender a função do atleta, né? Entender a característica de jogo do atleta ali é bem importante assim para a atuação. Exato. Interessante. Vamos entender também como funciona a função do médico, da médica esportiva aplicada
ao futebol, né? Que a sua experiência, você ainda não trabalhou com futsal. Não, então assim, eu joguei futsal 15 anos, né? Então até um abraço pro Perdigão aí, foi um grande treinador que eu tive, Israel Teodo também foi outro, Bruno Pena, então assim, vários treinadores aí que são pessoas referências aí também nesse mundo do esporte, que foram meus treinadores, e eu até brinco, né, que o Perdigão era o primeiro treinador que nós tivemos também lá na turma da medicina e foi sensacional o trabalho. Então, eu joguei futsal desde pequeno, tenho 6 irmãos, então você imagina, né? Comecei a jogar bola no quintal de casa muito cedo, né? Então, era o que eu podia fazer, né? Era jogar o futsal, cheguei a jogar no Atlético, joguei no América, mas foram tempos que a gente não tinha nada, né, assim, em termos de feminino. Mas disputei metropolitano, disputei vários campeonatos, até campeonatos nacionais, assim, jogando futsal. E aí, então, minha experiência do futsal, ela veio primeiro como atleta mesmo. Até o primeiro time de futsal, que era o Alberto Simão, que coordenava, e o Bruno Pena era o treinador do América, numa parceria com a Newton Paiva, né? Então, eu joguei nesse time. E a minha vivência, assim, né, em termos de médica do esporte, eu sempre faço um questionamento. O médico faz parte da comissão técnica ou não? E eu acho que isso é muito culpa nossa. Nossa, no seguinte sentido, porque eu acho que às vezes a gente não se posicionou adequadamente no cenário, e eu coloco isso muito por questões financeiras. Os nossos ganhos, muitas vezes, fora do clube, da instituição, né, de qualquer que seja, ele se torna maior do que ali dentro da instituição. E principalmente aqueles que operam, né, que a gente fala que a medicina cirúrgica, né, ela tem ganhos melhores. E aí a gente, então, não se posicionando dessa forma, a gente não fica ali no clube da mesma forma que o físio fica no dia a dia. Né? Então a gente faz escalas. E nessas escalas a gente acaba se perdendo um pouco, né? Então a gente faz revezamentos e aí as informações elas não são da mesma forma e às vezes não né, existe problemas de comunicação. Então, são várias coisas que acontecem dentro do cenário esportivo que o médico, ele fica um pouco fora. E não é só aqui no Brasil. Né? Então, a gente vê lá nos Estados Unidos também, acontece isso. A gente vê em outros países. Em outros esportes também. Em outros esportes também. Então, assim, a figura do médico, ela fica como uma figura, assim, é como se fosse um ser que chega, né? Um ser, às vezes, não pertencente. E eu lembro que o primeiro treino que eu fiz com Barbieri, no América, e que teve uma reunião pré-treino, e aí ele me convocou, falei, cara, que massa! Virei fã do Barbieri, naquele dia ali eu virei fã do Barbieri. Por quê? Porque a partir daquele momento eu falei, olha só, ele teve uma visão diferente. Ele teve uma visão de inclusão, de colocar o médico para participar da reunião pré-treino, e aí entender se tinha alguma observação. E assim, eu sou multidisciplinar, né? Médica e nutricionista, se eu não for multidisciplinar, não cuido nem de mim, né? Então, eu sempre vendo isso, assim... E é isso, né? Eu já trabalhava com essa ideia já há muito tempo. Comecei a trabalhar com futebol como Mamoré em 2001, com o Renê Santana, filho do Tele Santana. Depois trabalhei com o Reinaldo lá, do Rei, da década de 70, no Belo Horizonte Futebol e Cultura. Então, eu sempre trouxe isso, essa ideia de que a gente tinha que trabalhar de uma forma uniforme, da gente poder trocar informações, trabalhar em conjunto mesmo. E num estudo científico que nós temos aí, falando sobre a comunicação, né, entre os clubes, fala-se muito sobre isso, que uma comunicação não efetiva entre CEO, diretoria e médico são os clubes que mais têm lesão. E que a melhor relação que tem, em geral, é fisioterapia e medicina. Mas deveriam ser com todos. Então, a gente entender como que funciona, o que eu costumo brincar, no final da vida todo mundo vai para debaixo da terra da mesma forma. Então, se a gente tiver esse entendimento, fala assim, todo mundo é importante no processo. Quando eu faço uma avaliação de um atleta, é da ponta do cabelo até a ponta do pé. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento. E o médico está ali. O médico no clube ele é muito tratado como identificador de lesão. Ele não é tratado como uma pessoa que faz a prevenção. Então, aí a gente já começa a falar, deu problema, chama o médico. Ele que vai salvar o problema que deu no atleta. Né? Exato. Eu já tenho uma visão diferente, eu já foco muito nessa avaliação pré-participação. O quão importante é essa avaliação? Então, a gente precisa entender, identificar, trabalhar em conjunto,
né? Fazer as discussões multidisciplinares, chegar num consenso, e a partir desse consenso, dessa análise que nós fizemos, ela é estática, ela muda. Então, eu preciso ter reavaliações, mas eu também preciso trabalhar no dia a dia. Então, todas as oportunidades que eu tiver, eu preciso pegar as questões que eu identifiquei, que seja de sono, qualidade de sono. Eu identifiquei que existe um problema na qualidade de sono e eu começar a investir para que isso melhore, vai alterar. Na minha avaliação médica, eu vou lá ver se ele tem uma alergia. De repente, eu identifico que ele tem uma alergia alimentar. É minha função já chegar lá para o nutricionista e avisar. Olha, identifiquei que ele tem uma alergia alimentar. Identifiquei um jogador do América, uma alergia a abacaxi. Quantas coisas que a gente não faz no dia a dia que tem abacaxi? Né? Então, isso pode gerar algum impacto? E todo o contexto, né? Então, como o Felipe disse, então a gente saber que às vezes um problema familiar vai interferir. E eu acho que o médico, ele estando distante, ele vira só um curativo, né? E aí eu acabo sendo uma médica um pouco diferente, né? Que eu tenho essa visão um pouco mais abrangente. Multidisciplinar, de estar junto. Né? Exato. E aí, assim, eu sou aquela de ficar ali e querer participar efetivamente de todo o processo, né? Participar da hora que o cara chega, a hora que o cara vai para casa, o cara descansou, recuperou, chegou, então vai fazer a termografia lá na hora que ele chega. Eu vou lá e pergunto, teve alguma alteração? Não teve? Passo em todo mundo, faço um checklist, tá tudo bem? Dormiram bem? Algum problema em casa? Tá sentindo alguma coisa? Tem algum desconforto? Cara, aí a gente já começa, aí a gente já vai lá no treinador. Mas são raros os treinadores até que chamam para essa conversa e incluem o médico. Exatamente por isso, porque tem médico como eu que vai gostar de fazer isso e tem médico que gosta de chegar lá, cheguei para fazer o treino, acabou o treino, tem algum problema? Não, tô indo embora. E aí, então, se pedir para ficar, talvez ele não vai gostar, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem uma culpa, né? Vamos colocar assim, a nossa parte de culpa nesse processo. E vou te falar aí ao mesmo tempo da cultura. Porque essa cultura também, ela é tão... esse entendimento é tão... vamos falar assim, pouco comum, que todo mundo, quando vê você fazendo algo diferente, te olha... Né? Eu lembro de uma vez que eu vi um atleta no Sub-20, que estava no clube desde o Sub-13, e eu olhei ele correndo, uma biomecânica estranha, e me chamava a atenção porque ele estava tendo lesões de repetição, e eu fui fazer um comentário com o fisioterapeuta, recebi uma advertência que eu estava interferindo. Olha só. Em outra área. Eu falei, saúde do atleta, eu estou interferindo onde? Se eu estou querendo a melhor performance, eu tenho que caminhar alinhado. E nem sempre as pessoas estão dispostas a te ouvir de uma forma, pô, que legal. Não, aí fica nessa posição, né? Questões hierárquicas, sabe? Pensamentos que não são muito coerentes com o que a gente quer. Tem um trabalho em equipe, né? Vocês trabalham com equipes. Então, Exato. Nada melhor do que você ter esse espírito também de equipe para trabalhar com atletas, né? Exato. E a gente fala, né, assim... a roda vai girar se tiver tudo ali encaixado, né? Exato. Então, se não tiver encaixado, e aí a figura, às vezes, do médico fica um pouco distante disso, né? Então, ele fica como curativo. Então, se eu não acionei, é porque tá girando lá sem ele, né? Mas na hora que eu preciso de alguma coisa, de um parafuso a mais, eu vou lá e aciono ele. Então, eu sou um pouquinho fora da caixa nesse aspecto, sabe? Eu tenho uma visão um pouquinho mais ampla. Por isso até eu acho que eu tenho me envolvido muito mais com essa questão de gestão, por causa desse olhar, sabe? Esse olhar que a performance ela vai ser muito focada no trabalho multidisciplinar, né? E essa transdisciplinaridade, todo mundo podendo conversar numa linguagem natural. E respeitar o conhecimento que você tem sobre uma outra área e que a outra área tem sobre a medicina também, né? Só para complementar, né? Eu concordo assim, demais com o que a Flávia falou, acho que é exatamente isso. Não tem problema nenhum você dar um palpite no meu trabalho, vamos dizer assim, porque você tem uma visão diferente. E da mesma forma, o preparador físico fala, cara, mas por que você está fazendo esse exercício com ele e você não está fazendo esse outro? Da mesma forma, o treinador, mas não está demorando muito para voltar, que é o que a gente escuta todo dia, né? O atleta machuca num dia, tem uma lesão no dia, o treinador quer que ele volte o mais rápido possível. Não perca nenhum jogo, ok, faz parte.
Mas eu não vejo problema do treinador, né, com respeito, com educação, falar, cara, não está demorando muito? Será que não tem como a gente acelerar? Será que não tem nada para a gente acelerar? Beleza, cara, eu vou argumentar, eu acho que tem, eu acho que não tem. Da mesma forma, eu posso, né, o ortopedista pode passar uma medicação e falar, cara, será que vale a pena? Será que não é melhor a gente segurar? Vamos tentar esperar um pouco, qualquer coisa se não melhorar, a gente entra com essa medicação e chegar num acordo. E da mesma forma, para todos os lados, entendeu? Porque uma coisa está muito relacionada ao outro, assim, é a saúde do atleta. Como é que a gente vai dividir a saúde do atleta? Até que ponto vai a fisioterapia? Até que ponto vai a preparação física? Até que ponto vai a medicina? Tem áreas em comuns, não tem como, tem áreas em comuns. E aí às vezes a gente vai, às vezes não, sempre o ideal seria trabalhar junto. Você tem a sua opinião sobre o tratamento, sobre a saúde dele, eu vou ter a minha, o preparador outra, o treinador outra, e ok. E a gente vai chegar num acordo, e são mais pessoas pensando, com visões diferentes, a tendência é que funcione melhor. Né? Então, o beneficiado vai ser o próprio atleta. Exato, isso, né? E o clube também, porque o clube vai... né? Aí a roda gira, né? E uma outra coisa que é muito importante a gente citar, que, por exemplo, a gente vê muito acontecer, né, principalmente nas categorias de base, né, profissional nem tanto, mas a contratação de médicos fora do município. Então, vai fazer um jogo e aí é obrigatório ter o médico no banco, né, que é uma determinação da CBF. Então, é obrigatório. E aí eu não mando meu médico. Eu contrato um médico local que não conhece minha equipe, não sabe de lesões prévias, não sabe de nada. Né, e você desconhece o médico, né? Você, enquanto gestor, desconhece o médico. Embora seja referenciado, mas você não conhece, né? Às vezes já fez um ou outro jogo e tal, mas você não sabe da experiência dele. E é seu patrimônio que você está entregando, né, para um outro responsável, né, que não quer dizer que não tenha competência, tá? É diferente disso, mas que não tem o mesmo vínculo empregatício, a mesma obrigação, o mesmo comprometimento com esse dia a dia. Então, são várias questõezinhas que a gente vê acontecer e que você fala assim, cara, existe essa corresponsabilidade do médico, mas existe a má remuneração também. Porque, de fato, né, você vai parar seu dia, você vai deixar de ganhar lá no seu consultório valores muito superiores e ir para uma viagem que você fica 2, 3 dias fora. Então, quanto a gente tem que também respeitar, né, essa questão profissional dos estudos, do tanto de investimento que você tem também na sua carreira em relação à remuneração que você oferece. Então, a gente está aí, eu acho que é um limbo, sabe? Assim, vamos falar assim, uma zona cinzenta que a gente precisa resolver. E a gente vai resolver essa zona cinzenta entendendo a saúde do atleta como um todo, a importância de cada um, não achar que, né, a gente estava comentando ali antes, tem tanta gente querendo trabalhar no futebol que se você não quiser, amanhã tem outro querendo. Você não precisa nem falar se você não quiser. Tipo assim, se você falar um oi, você já tem outro ali. Beleza. Todo mundo é substituível, mas o quão eu estou pensando enquanto estrutura, enquanto patrimônio, enquanto investimento, né? Então, se eu tiver uma lógica de que eu estou fazendo um investimento alto nesse jogador, eu como coordenadora da base do América, eu comecei a fazer avaliação pré-participação dos meninos lá do Ratinho, lá, sub-10. Por quê? Porque esses meninos são o futuro do clube. E não adianta eu chegar lá no sub-10 e falar que eu não vou fazer a mesma avaliação que eu faço no sub-20. Tem que fazer a mesma. Porque o aspecto psicológico, familiar, tudo isso vai interferir. A parte da odontologia vai interferir, a parte da nutrição. Quantos meninos que chegam lá para treinar, que ficaram 2 horas no trânsito, não comeram, não tem dinheiro para comer e vão treinar? E aí? Então, se eu não começar a abordar lá de baixo, ver que eu preciso fazer um bom alicerce, eu estou perdendo meninos ao longo do processo. A gente vê hoje com muita frequência lesões em jogadores sub-11. Por quê? Porque tá treinando demais, obviamente, né? Sem controle, joga muita pressão, né? Muita pressão. Momento, né? Aquela coisa da gente querer formar o jogador, né? E assim, ele tem que me gerar um retorno, né? E aí joga para um clube, joga para outro. É muito, né? Sem um controle da alimentação mesmo, sem um controle adequado em termos de carga de treino e quanto que é de repouso, né? A recuperação dele está sendo efetiva ou não. E aí ele tá na escola, ele joga bola no final do recreio, e aí tem um grupinho de coleguinhas de rua. Então, a gente tem que ter um outro olhar, sabe? Eu vejo isso assim, a nossa formação, ela tá muito precária,
Eu acho que a gente, esse olhar lá de baixo, dessa avaliação multidisciplinar lá de baixo, a gente ter essa interlocução e a gente colocar todo mundo no processo, todo mundo no mesmo pacote. Né? Porque o futuro auxilia o trabalho também de todos. Você vê o cenário atual de uma perspectiva de melhoria nesse cenário que você disse, ou ainda vai demorar um tempinho? Bom, como eu comecei a trabalhar em 2001, hoje, obviamente, a gente vê um cenário que existe muito mais investimento em tecnologia, a gente já tem uma pré-temporada melhor, né? A gente já tem exames de imagem, a gente já tem lá no clube, por exemplo, eu tinha por hábito, assim, sempre que ia fazer, eu fazia um rastreamento através de ultrassom, né? Que já estava lá disponível no curso, no clube, com o treinamento que a gente fez e tal, que assim, não tô apta para fazer um diagnóstico preciso, mas já me dava um alerta. Eu tenho um tecido fibroso aqui, mais extenso, então ele teve uma lesão prévia. Então, assim, na minha própria avaliação de admissão desse jogador, eu já tinha uma avaliação melhor do que eu tinha anos atrás, das condições que eu tinha anos atrás. Então, a gente já vê melhoras. Mas a gente não vai chegar num time como na Europa, que faz um rastreamento de ressonância magnética de corpo inteiro, e você fala também que isso é efetivo. Que isso ele não vai julgar porque ele teve um edema, ou que ele tem uma alteração ali, e que ele não vai ser um bom jogador. Então, assim, nós estamos ainda, ainda continua ainda com coisas a serem aprimoradas, evoluímos, não tenho dúvida de que estamos evoluindo cada vez mais, mas ainda tem gaps importantes nesse cenário, né, que precisam ser solucionados. Que talvez as SAFs, né, como a gente também citou, né, Felipe, lá fora, um pouquinho de bate-papo ali, que a vinda da SAF talvez profissionalize muito, né? Mas eu espero só não estar andando de bengala ainda quando isso acontecer. Então tem que ser o mais rápido possível para que a gente consiga ter sanar esses problemas. Exato. E pelo que você disse, são realidades de clubes de ponta. E grande maioria dos clubes que a gente tem, inclusive alguns de base, não tem estrutura para ter determinado tipo de tecnologia. Mas tem um médico, tem uma médica, tem um fisioterapeuta, que eles, na realidade que eles tiverem, eles vão precisar de desempenhar o melhor trabalho. Seria talvez até alguns dos profissionais que estão começando a carreira, de repente começam em clubes de menor estrutura. Quais seriam as dicas, por exemplo, que vocês dariam para um fisioterapeuta, um médico, que está num ambiente que de repente ainda não chegou, não é no alto nível, é numa seleção ou no clube de ponta, para conseguir fazer um bom trabalho? João, assim, no início realmente é trabalhar com o que você tem, obviamente, né? Tentar se adaptar, tentar sempre se capacitar, porque o esporte e a ciência do esporte, a medicina do esporte, ela está sempre evoluindo. Então tem muito estudo saindo, tem muita coisa nova. Você tem que saber, o inglês ali é básico, cara, isso aí é essencial para todo fisioterapeuta, todo médico que quer trabalhar no esporte. Você tem que estar se atualizando com cursos, com artigos, e geralmente é inglês. Então é básico. Agora, uma outra coisa que eu gosto de fazer muito, que me traz ideias, assim, é visitar outros clubes, né, conhecer outras pessoas, trocar informações. Como é que funciona aí? Como é que você trata aí no seu clube? O que você tem aí de aparelho, de equipamento? Porque eu tenho um objetivo, né? A partir do momento que eu vi um equipamento, algum aparelho, algum tipo de tratamento em algum clube, eu falo, existe esse aparelho, conheço ele, funciona, já tem experiência, talvez seja legal a gente pensar, colocar no orçamento do ano que vem para tentar comprar e ir melhorando, porque o fisioterapeuta, né, ele também faz parte da equipe multidisciplinar, da equipe da saúde, ele é um pouco da integração com a equipe de desempenho, vamos dizer assim. Então a gente tem que entender dos dois lados, alguns equipamentos de avaliação, de controle de carga, de controle de força, dinamômetro. Hoje em dia a gente tem facilidade, né, com dinamômetro manual, assim, a preços acessíveis, então, que são legais ali, que trazem uma resposta bacana para a gente fazer esse monitoramento do atleta, da força dele ao longo da temporada. Às vezes uma plataforma de salto, de contato, já é suficiente para você monitorar, não é muito cara. E existem ferramentas basicamente gratuitas, que é, por exemplo, percepção de esforço, percepção de recuperação, questionário de bem-estar, e isso não custa nada. E você aplicar, você só vai gastar. Você pode fazer uma planilha no Excel, manda para o atleta mesmo responde ali, ou um questionário no Google, facilmente ali você consegue fazer isso, e o atleta te responde e te dá
informações muito relevantes para você ter uma ideia como você consegue tomar uma decisão com base em dados simples, talvez. Isso, ali, você né? tem uma ideia de como que está a recuperação dele, como que está o desempenho, para você saber se você pode exigir um pouco mais ou se realmente esse atleta está precisando de recuperação, né, de redução de volume ou alguma outra medida assim. Então, eu acho que, né, participar desses grupos de profissionais, né, por exemplo, a gente tem a SONAF, que é o grupo de fisioterapeutas esportivos do Brasil, a sociedade, né, de fisioterapeutas esportivos. Então a gente tem congressos bianuais, tem reuniões mensais, cada regional, cada estado tem a sua regional que promove esses encontros. Também quem quer ser fisioterapeuta esportivo precisa estar ligado ali, né, que tem muita troca de informação. Os principais fisioterapeutas dos clubes aqui de Belo Horizonte, dos principais clubes de Belo Horizonte, eles estão na SONAF, então a gente sempre promove encontros e troca de ideias, escutar podcasts, né? O seu podcast é excelente para quem quer trabalhar com esporte, assim, para você ter uma visão geral, porque ali você vai ter treinador, você vai ter preparador, você vai ter diversas áreas que vai começar a dar uma visão geral. Vai relacionar o que você entende com outras áreas. Né? Então, assim, hoje em dia tem muitas possibilidades de você se capacitar, né? E às vezes a gente fica pensando em investimento, claro, investimento é ótimo. Né? Eu trabalho num clube que me dá muita condição de trabalho, não é o ideal, tenho certeza que o que você já viu na Europa, o que você já viu nos Estados Unidos, você fala, nossa, você volta para casa e fala, não, aqui não tem nada. E às vezes chega um atleta que vem de um clube menor e fala, nossa, que isso aqui tem tudo. Então, depende muito do seu referencial. Mas eu acho legal, né? Eu gosto de visitar, né? Já visitei clubes menores, clubes muito maiores que o clube que eu estou hoje em dia, e eu percebo a diferença e falo, cara, isso aqui é essencial para mim. Às vezes é um valor mais alto, mas de repente... vamos juntar 2, 3 anos aqui, talvez a gente consiga comprar algum aparelho. Porque parte do profissional tomar essa decisão para o clube adquirir uma nova tecnologia, não esperar o clube, né? A gente tem que pedir, a gente tem que correr atrás, falar, isso aqui é bom, isso aqui é importante para a gente. Claro que, né, tem toda a burocracia, tem toda a questão de investimento, que tem que ter também, né, o clube tem que estar saudável financeiramente também. Então, mas a gente tem que pedir, a gente tem que falar, isso aqui eu estou precisando, e vai montando, vai aos poucos, vai desenvolvendo, né? Então, eu acho que o caminho é muito esse, a gente correr atrás de capacitações, de conhecimento, que isso nem é tão caro, dá para fazer relativamente investindo pouco, né? Claro que tem alguns cursos que você vai ter que investir um pouquinho mais, e você vai se organizando, conhecer os outros clubes para você ter a sua referência, né? Fazer um benchmark mesmo, e é isso, eu acho que o caminho é esse. E hoje em dia, assim, o clube esportivo ele tem muita visibilidade, então para você fazer parcerias, eu não tenho dinheiro para investir, cara, mas será que uma parceria com alguma empresa, de algum equipamento, será que não funciona? Coloca, né, a gente, no futsal é muito característico os uniformes com diversos patrocínios, né, você custa para achar o símbolo, mas é uma logística que funciona. É necessário, né? É necessário, e o clube vai bem. Clube, né? Tem clubes que já foram campeões dessa forma. Ok, né? É um investimento, é a dinâmica do esporte ali. Às vezes são patrocínios pequenos, mas se você juntar 10, 15 patrocínios, você consegue um valor legal, consegue montar uma equipe competitiva e consegue fazer um investimento em infraestrutura do clube, e pessoal, né? Também, né? Então, parte da própria vontade do profissional, e isso de repente pode ser um diferencial na carreira, porque às vezes um profissional que está com pouco recurso financeiro aí no clube, ele consegue trazer algo novo, diferente, que vai melhorar aquela realidade, e esse ato já faz com que ele se diferencie, outros profissionais comecem a enxergá-lo de uma maneira diferente, que daqui a pouco ele pode estar em uma outra estrutura melhor. Exato. Seria algo nesse sentido, Flávio? Você concorda? Eu concordo em partes, porque eu lembro do Marcelo Vilhena numa aula do curso da CBF, ele falou uma frase que para mim assim, me tocou muito, que ele fala assim, se você quer mudar alguma coisa na estrutura sem ter um gestor ali que abrace, você está pedindo para morrer. Então, nem sempre, assim, não quer dizer que você não vá conseguir ter, né? E eu te falo por experiência própria. Às vezes você consegue muitas coisas legais,
consegue fazer coisas, mas não, às vezes não existe um interesse na gestão. Então, o processo ele precisa estar muito bem definido. Porque diante de um processo muito bem definido, você consegue, às vezes, fazer melhorias ali, promover melhorias. Esse é o cenário ideal, né? Esse é o que a gente quer. E eu acho que vale muito a gente pensar, né? Eu sempre falo sobre quando muitas pessoas às vezes mandam mensagem, queria fazer um estágio, queria te acompanhar, queria ver seu trabalho, vejo isso, vejo aquilo. A primeira coisa, a gente precisa entender a legislação. Então, onde você pode atuar, né? Então, a gente fala sobre esses primeiros, né? Os médicos, que, quando querem trabalhar com futebol, já vão logo para a ambulância, para trabalhar na ambulância. E qual é a expertise que eles têm para trabalhar na ambulância? Eles estão dentro da legislação, que é obrigatório você ter o conhecimento técnico para trabalhar com suporte avançado de vida. E muitas vezes, esses recém-formados vão para esse trabalho achando que eles são médicos que fazem transporte. E esquecem que a obrigação de fazer uma intubação, algum procedimento avançado, são deles que estão ali. Óbvio que a gente faz parte, né, da emergencista ali na questão do campo, mas a legislação federal sobre ambulância, você precisa ter esse tipo de médico qualificado para trabalhar. Então não adianta eu estar ali só na vitrine, fazendo foto lá no campo de futebol que eu estou trabalhando aqui na ambulância e achar que aquilo ali é um bom começo. Primeiro, se capacite para estar onde que você quer estar. Segundo, é legal acompanhar, fazer estágio, às vezes nem sempre tem grandes oportunidades para isso, mas estude, fique em cima, insista, né? Conheça as pessoas do meio, tenha bons relacionamentos, né? Não ache que cai do céu, né? A gente fala muito sobre essa questão assim, de quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, não é mesmo? Então, assim, trabalhe. Eu comecei a trabalhar com futebol em 2001. Eu fazia nutrição, medicina, viajava sexta-feira à noite, pegava o carro da Nilton, me levava para Patos de Minas, trabalhava sábado e domingo no Mamoré, com Renê Santana, voltava no domingo à tarde, chegava meia-noite, estudava e ainda jogava futsal ainda. Então, assim, então bastante funções. Exato, mas assim, eu era muito dedicada, sempre fui muito dedicada àquilo. Então, tenha dedicação, tenha consciência, tenha foco naquilo que você quer. Eu sabia que eu queria trabalhar com futebol. Eu tinha muita certeza que eu queria trabalhar com futebol. Não que eu não ame outros trabalhos, etc. Eu gosto muito da medicina, gosto muito da nutrição, gosto muito da área de saúde. Mas a gente tem que ter foco, ter disciplina, resiliência, muita resiliência, sabe? Quando você ouvir um não, quando você vê um desafio, um obstáculo, cara, suporte o processo, sabe? Suporte o processo, erga a cabeça e vai em frente. Entender, às vezes, que se não está conseguindo evolução, é melhor se retirar, como você disse. Se a instituição, às vezes, também não está te dando esse suporte, está ali batendo, não está tendo esse retorno, tem que repensar, será que aqui eu estou crescendo? Se eu não estou crescendo? Exatamente. É uma outra coisa que a gente estava conversando até antes do programa, sabe? Porque em determinados momentos, na vitrine, a gente brinca, né? No Rio, lá na seleção, a gente fala muito sobre essa frase. Quem vê corre, não vê close. Então, às vezes você está ali, você está martelando, você está fazendo coisas legais, você está conseguindo construir, mas o reconhecimento não vem, sabe? Assim, e aí é muito mais fácil a gente jogar pedra do que a gente, às vezes, dá a condição, né? Então, se eu tenho tantos ali querendo, deixa eu jogar pedra em quem está me incomodando, né? Então, assim, às vezes isso acontece. Ok, realmente, às vezes não é seu caminho ali, né? A gente não precisa estar onde que as pessoas não querem que a gente esteja. Estude, se qualifique e vá para onde você acha que realmente é seu lugar. Eu gosto muito dessa coisa de impactar vidas, né? Então, fui fazer uma avaliação das meninas do Em Busca de uma Estrela. Segunda e terça-feira, avaliei 121 meninas. Fui lá em São Paulo, avaliei 121 meninas. Eu identifiquei tantas coisas, eu vou ajudar tantas pessoas ali, tantas famílias, tantas meninas, com uma simples avaliação médica. Então, assim, quanto que eu estou impactando de vidas? Isso é importante. Então, assim, você tem um propósito, você tem um objetivo, né? Nem sempre é a remuneração, né? Aquilo que você vai conseguir ter naquele meio, por isso que eu acho que dá esse gap mesmo, você acaba tendo que dedicar a outras coisas.
mas você consegue fazer muita diferença na vida das pessoas e trazer muitos benefícios à saúde. E você tem que ter a clareza do que quer, né? Por exemplo, sabe que se você quer trabalhar no futebol, tem os benefícios, mas também tem os caminhos aqui que você vai ter que pagar o preço, porque você sabe que é assim, você pode melhorar, mas você já está foco, não vai ser surpreso, né? Cheguei lá, nossa, mas não sabia que era assim. Então assim, já contaram a realidade, né? Quem gostaria de trabalhar com esporte, futebol, futsal, não existe final de semana, não existe feriado, né? Geralmente nós somos os primeiros a chegar, porque geralmente ele faz o tratamento, né? A preparação antes do treino, treina, quando acaba o treino a gente também tem que dar o auxílio pós-treino, né? De recuperação, sempre todo treino tem alguma ocorrência, né? Ou um torce leve, ou uma pancada, um trauma, alguma coisa vai acontecer no treino, então a gente tem que dar esse auxílio depois, e sem contar as viagens, né? Geralmente são viagens longas, não é simples, né? Não é voo direto, às vezes tem que fazer conexão, às vezes tem que fazer uma conexão, pegar um ônibus e chegar, às vezes sai 5 horas da manhã, às vezes chega meia-noite, né? Isso aí ninguém vê, né? Então é algo realmente, quem vê o corre não vê o close, né? Quem vê o close não vê o corre. Mas o corre não é fácil não, assim, tem que ter um propósito, tem que gostar, e assim, tem os momentos que valem a pena, né? Final do ano passado, a gente estava com um atleta que ele estava com uma pubalgia, que ele não melhorava de jeito nenhum, custando ali, foi melhorando, a gente foi conseguindo, ele foi para um jogo, fez o gol. A hora que fez o gol, ficou louco, né? Correu lá, mandou né? Foi na câmera, mandou um beijo pra mãe, foi lá, me deu um abraço, assim, falei, cara, esses momentos, assim, sabe, são gratificantes, assim, cara, a gente vê o reconhecimento ali do atleta, que igual você falou, a gente fez uma diferença na vida dele, entendeu? E eu acho que esses momentos, assim, valem mais do que qualquer salário ali, são coisas que não é o salário que vai te fazer super feliz ali, obviamente, né, a gente precisa ganhar bem, ser valorizado, porque não adianta nada você ter um elenco de milhões e os seus funcionários não ter um salário de acordo com a responsabilidade que eles têm. Tem que ser alinhado isso aqui, realmente, né, é uma responsabilidade muito grande você trabalhar com um atleta que ganha 1 milhão por mês, então você tem que capacitar esse atleta, você tem que dar esse profissional, você tem que dar uma condição para esse profissional se desenvolver, ter uma tranquilidade para trabalhar também. Até para se motivar, né? Para se motivar, continuar crescendo, né? Ali e manter o nível sempre alto. Legal saber tanto de como funciona o trabalho de fisioterapeuta, o trabalho de uma médica dentro do clube, essa interação, os desafios que vocês citaram. Não é para desanimar quem está estudando medicina, que está estudando fisioterapia. É muito legal, vale a pena. Vale a pena, mas tá vendo? Se você tá ouvindo ou assistindo a gente, você já tá bem à frente de outros profissionais que querem trabalhar com o esporte. Por quê? Porque já tá tentando buscar, através de experiências de outras pessoas, aquilo que deu errado, aquilo que deu certo para você avançar. Então tenho certeza que vale a pena depois também aprofundar, conhecê-los pessoalmente ou aí pelas redes sociais, pegando dicas do Felipe e da Flávia também. A gente tem tempo ainda para falar de um assunto muito interessante, que aí a gente já pode unir a necessidade do atleta ou da atleta, que a função de vocês basicamente é sanar um grande problema que existe no esporte, ou pelo menos evitar que esse problema aconteça, que são as lesões dos atletas. Melhorar a performance, claro, para que tenha essa performance, mas a gente sabe que quando acontece um processo de lesão ali, a performance ela vai diminuir, seja pelo tempo, pela gravidade da lesão, ou pela recorrência dessa lesão. Pode acontecer sempre, né? Qual que é o grande fantasma do futebol, do futsal para os atletas? Qual que é a lesão ali que causa grandes medos, arrepios? Ligamentos ou não? Vamos lá, vou falar um pouquinho, Flávio, depois você complementa aí também, que acho que nossa ideia vai ser parecida. A gente tem que pensar em duas coisas primeiro, né? Não é só quantidade de lesão, porque às vezes a gente, muita lesão, mas muita lesão... Qual a gravidade? Quanto tempo esses atletas ficam afastados por essa lesão? Então, vou dar 2 exemplos que são os 2 extremos. Ligamento cruzado de joelho, realmente é uma lesão impactante. Ela não é tão frequente, mas ela gera muito tempo de afastamento. Então, ela tem um impacto
muito grande, né, no esporte, no atleta. E pelo outro lado, a lesão, sei lá, uma lesão muscular, né, um estiramento de isquiosurais, ela é muito frequente, mas ela deixa ali o atleta em torno de 20, 30 dias afastado. Então, uma coisa é 20 dias, outra coisa é 200 dias. Então, a gente tem que, esses dois extremos, a gente tem que focar bastante para tratar. Esses dois extremos, eles são muito estabelecidos na literatura, tem muita coisa, tem muita pesquisa sobre isso, né? Lesão muscular, recomendação evitar um anti-inflamatório, fazer uma ativação leve, ir progredir na carga, controlar bem a carga desse atleta, fazer esse retorno gradual, tem alguns equipamentos, TECAR, microcorrente, laser, que auxiliam na recuperação, então é bem estabelecido. A lesão ligamentar, do ligamento cruzado, por exemplo, ela tem um processo cirúrgico que também é bem estabelecido hoje em dia. Cada enxerto tem a sua característica de reabilitação, pode dar algum desconforto mais nos flexores ou mais no tendão patelar, então dependendo como for feito esse enxerto. E o processo de recuperação ele também é bem estabelecido, né? O atleta vai começar a correr ali por volta dos 2 meses, 3 meses, quando ele já tiver sem edema, com uma flexibilidade normal, a contração muscular normal, então já participar de uma atividade, né, na piscina, que não cause dor, esse é o momento que ele pode começar a correr. A partir daí ele vai começar a ganhar um pouquinho mais de resistência, depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais de força, depois mais para o final a gente vai trabalhar a potência, então é bem estabelecido, tem um caminho para você seguir. E não sei quem inventou 6 meses, que está liberado o atleta, mas esse 6 meses não existe, né? Hoje em dia assim, é muito estabelecido que o ideal é pelo menos 9 meses, né? E não é só o tempo, né? Não é o único critério, não é o tempo de retorno. Beleza, 9 meses, o cara está fraco, está sem flexibilidade, não fez trabalho de potência, não tem força reativa, ele não está pronto, né? Então, hoje em dia, para a gente liberar um atleta pós-LCA, a gente tem que fazer diversos testes, desde o dinamômetro isocinético, plataforma de salto, né? Hoje em dia a gente tem aplicativos que a gente consegue avaliar o salto do atleta, ver o tempo de reação que ele tem durante o salto, para ver se está de acordo, se está similar dos dois lados, porque também não é só força máxima. A força máxima é um dos fatores, mas ele tem que ter força em alta velocidade, ele tem que ativar esse músculo rápido. Então isso a gente vai medir de uma outra forma. A força máxima, talvez a gente faça um isocinético, a plataforma de salto ou os aplicativos, a gente vai medir a força mais voltada para a velocidade, mais reativa. Ele tem que fazer um trabalho pliométrico, né? Ele tem que fazer um teste de agilidade, ele tem que ir para a quadra, né? A gente chama de teste T. Ele acelera 10 metros, corre 5 para um lado, corre, né, 10 para o outro, volta no meio, mais 5 e volta de costas. Então ele tem que completar esse percurso todo em menos de 11 segundos, para ele estar apto, né, a voltar. Tem todo o protocolo que vocês fazem para... Isso. Tem alguns questionários, né, também que são muito bem estabelecidos, de tanto de percepção, a gente chama de prontidão psicológica, né? Porque não adianta nada, ele tá forte, está preparado. Cara, se eu jogar eu vou machucar, se eu jogar eu vou machucar, eu não posso jogar. Não, você não vai. Não tem como você colocar um atleta desse nível. Que até o retorno dele já vai ser, a forma que ele vai correr já vai ser diferente. Isso. Que pode trazer realmente uma próxima lesão. Exatamente. Por causa disso, né? Entendeu? Então ele tem que estar preparado e esse é um processo, né? Ele vai, aos poucos, ele vai evoluindo. Então, quando ele começa a fazer um trabalho, eu não vou fazer... o atleta vai para a quadra, beleza, ele vai para a quadra, vai ser eu e o atleta, a gente vai fazer, rola a bola, você devolve para mim, coisa básica, simples. A partir do momento, a gente já, vamos colocar uns cones aqui, você vai mudar de direção. Agora eu vou colocar algumas estímulos que você não vai saber o que vai, você vai ter que reagir ao meu estímulo. Então, corre para a esquerda, corre para a direita, corre no cone azul, corre no cone vermelho, quanto que é 5x5, e corre no cone vermelho. Às vezes o cara tá tão preocupado com o joelho que às vezes ele não responde 5x5 e fica parado no lugar, não consegue sair, mas faz parte, entendeu? Por quê? É normal isso acontecer. É normal, é um processo, porque quando ele for para a quadra com a equipe, vai ter ele, o joelho dele, a bola que está com ele ou está com o adversário, vai ter um adversário que está correndo para roubar a bola dele, vai ter o colega de equipe dele que está passando, ele tem que calcular para ele ver o passe, se ele dá o passe mais na frente. Então, assim, são muitas variáveis que vão influenciar que ele não pode ficar preocupado com o joelho dele, ele tem que estar tranquilo em relação ao joelho para conseguir fazer essas outras funções, né?
Então, esses dois extremos bem estabelecidos. Agora, para mim, particularmente, assim, o que eu acho mais complicado de tratar é pubalgia, né? Porque pubalgia é uma lesão que ela envolve uma estrutura muito ampla, assim, é um nome muito amplo, é um conceito muito amplo, né? A gente tem, hoje em dia tem mais definido, mas uma lesão no adutor, pubalgia, uma lesão na sínfise púbica, pubalgia, uma lesão, às vezes, da articulação coxofemoral, às vezes chama de pubalgia. Um fator determinante. Isso. Pode ser vários Exatamente. Pode ser de vários fatores, vários tecidos, e a dor que o paciente sente não necessariamente é no local que foi a lesão. Então, é muito complicado de identificar. O diagnóstico, entender o diagnóstico é muito difícil, consequentemente, o tratamento se torna complicado, né? E ela, além da parte musculoesquelética, ainda tem a parte gastrointestinal, sistema urinário, sistema reprodutor, que também podem causar uma pubalgia. Então, beleza, vamos supor ali que a gente conseguiu identificar, não, esse atleta está com desequilíbrio muscular, vamos tentar trabalhar aqui, vamos avaliar o movimento dele, vamos avaliar a corrida, vamos avaliar como que ele faz o movimento de passe. Aí vem um outro mundo de problema, porque se você mudar um padrão de movimento de um atleta que joga há 20 anos, ele faz esse movimento, girando o quadril, fazendo muita rotação interna. Não, agora nós vamos ter que mudar esse movimento, você não vai poder fazer isso porque está sobrecarregando seu quadril da perna de apoio, então a gente vai ter que adaptar. E mudar um padrão de movimento é muito complicado, né? Então, eu acho que a pubalgia, por ser complexa, é centro do corpo, né? Então, diversas estruturas influenciam e ela é sobrecarregada tanto na corrida, quanto no passe, quanto na mudança de direção. Então, o jeito que ele faz a mudança de direção, se ele faz mais abdução do quadril, pode ser um indicativo que ele vai ter uma pubalgia mais na frente. Então, é legal a gente observar no treino, né, como que está essa mudança de direção, se ele está com uma força de glúteo boa, mas não é só boa, ela tem que estar equilibrada com a de adutor, que está equilibrada com a de abdominal, né? Então é bem amplo ali, para mim, assim, hoje em dia é o que eu acho mais complicado e complexo, assim, mas a gente dá um jeito aí também. Eu acho que a gente, primeiro, assim, a primeira visão, né, quando a gente fala de lesão, a gente tem que saber a posição do jogador, né? Então, por exemplo, né, a lesão do goleiro vai ser muito, muito impactante se a gente tiver uma lesão de ombro, né? Então, ele está tendo uma luxação do ombro com frequência. Então, de repente, vai ser um tratamento cirúrgico. Aí, quanto tempo que ele vai voltar para essa reabilitação? Então, primeiro, a posição que ele exerce e o tipo de lesão que ele teve. Segundo, o lastro que ele tem. Porque a gente pega um Luan, por exemplo, que estava lá julgando, né? Estava sub-20, depois foi pro profissional da América. A gente pega um Luan que, cara, ele tem uma capacidade de recuperação de lesão, uma força, né, vamos falar assim, a composição neural dele ali, né, para recuperação, e o tanto que para ele não gera tanto sofrimento uma lesão, quanto para um outro jogador, né, psicologicamente, vamos fazer um comparativo assim, vai ser diferente, né, a recuperação. Então ele vai ter uma recuperação mais rápida, só que a gente não pode negligenciar os processos, as etapas precisam ser totalmente vencidas. E aí, se eu pego, então, um jogador que tem mais lastro, mais vivência neuromotora, ele vai conseguir se recuperar, ele vai conseguir se adaptar ao processo e ele vai conseguir retornar para a atividade de uma forma mais adequada. Agora, vai ter outros que vão ficar com tanto receio, e aí você conseguir definir esse receio, a hora que ele tô tirando o pé porque eu tô com medo, ou eu tô conseguindo efetivamente voltar naquele mesmo. Às vezes é difícil você pegar esse feelingzinho, e aí a gente tem, né, às vezes as rerupturas e os problemas. A pubalgia como, né, dito pelo Felipe, é uma incógnita que eu lembro, assim, de anos, aliás, na minha época de estudar a medicina do esporte, a gente já sofria com a pubalgia. Vamos lembrar aqui, né, na época do Marx, né? O Marx foi um jogador que sofreu muito com a pubalgia. Então, assim, a gente tem muitas histórias sobre a pubalgia e a gente acho que ainda tem dificuldade demais ainda de evoluir nas questões do tratamento da pubalgia. E, como ele disse, as questões também que estão ligadas, né, ao trato urinário, por exemplo, eu tive uma atleta lá da época de Atlético, em 2009, que ela teve uma infecção urinária e ela teve um comprometimento, né?
Então a gente fala, ela teve um comprometimento na síntese pública ali. Qual que é o limite, né? Qual que é o limite, onde que a gente está conseguindo diagnosticar? E acho que é muito importante a gente ter esse acompanhamento contínuo. Não é porque ele voltou que eu, tipo assim, cara, ufa, tá com preparação física, tá treinando e aí pronto. Não. Podem ter outras interferências posteriores, até ele ver uma outra lesão de um outro jogador que pode trazer impacto para ele retroceder um pouco no processo. Então, eu tenho que dar continuidade. E a gente sempre lembrar que uma vez lesão, aumenta o risco de uma outra lesão. Então, já é um indicativo, né? Tanto que a gente faz no inquérito lá de avaliação pré-participação, que muitas vezes eles falam que não, mas a gente pergunta, né? Se teve lesões prévias, óbvio que cirúrgico a gente vai ver a cicatriz, mas tem lesão muscular que às vezes eles negligenciam. Mas a gente sabe que tendo uma lesão muscular prévia, favorece uma outra lesão se a gente não tiver equilibrado. Então, conseguir fazer essas avaliações adequadamente. Lembrar que tudo é um bicho-papão para quem é de alto rendimento e depende do corpo, do trabalho, né? Então, assim, principalmente, né, a gente vai falar de jogador profissional, se ele não joga, ele não vai ganhar o bicho. Aí, isso aí já é uma corda no pescoço dele. Então, tem todo um significado, né? Não só o tempo, né, que ele precisa para recuperação, mas toda a dinâmica ali que vai interferir no processo dele de recuperação. Por isso que é importante ter esse acompanhamento, ter a educação também do atleta compreender a importância esse processo de retorno, depois que ele sofre uma lesão, que olha, sofreu essa lesão, de repente a gente vai melhorar um pouco mais aqui a nossa comunicação, porque mais à frente, quem sabe, se você não respeitar tudo aqui, isso pode acontecer novamente. E aí, se isso acontece com frequência, que a gente vê muito noticiários, claro que a gente não vai citar nomes, mas de alguns atletas que com recorrência sofrem a mesma lesão, isso não é a mesma, aquela ocasiona uma outra lesão e o torcedor não consegue compreender por que o atleta não está jogando. Então pode ser o que você disse, algumas características mesmo neurais, estruturais, biológicas. É isso mesmo que acontece? Tem estruturas diferentes. Eu sei que um excelente educador físico vai saber melhor do que eu, né? A individualidade biológica. Então, a gente vai respeitar essa individualidade biológica, né? A gente vai respeitar o contexto desse jogador e o quão importante, e também vamos falar assim, o quão de comprometimento que ele tem com o tratamento. Porque às vezes não é só julgar pra gente a responsabilidade. Ele não conseguiu ter uma recuperação porque ele não fez um bom tratamento, foi negligenciado. A culpa foi da médica ou foi do fisioterapeuta, Exato. Né? Não, assim. Como que deixou ele voltar e ele... Não, então assim, de repente, você conseguiu às vezes até nos testes falar, mas aí o cara tá lá, ele tá... Beleza, condição física dele, você fez as avaliações, você conseguiu chegar naqueles parâmetros que a gente tem, né, de simetria, de mobilidade, a gente conseguiu chegar lá nos padrões todos que a gente queria para ele, para aquele tipo de lesão. Aí quando você vai ver, ele não tá dormindo, não tá se alimentando, tá tendo comportamentos de não atleta, vamos dizer assim, e que vão interferir. Então, nem sempre, né, a gente vai conseguir cercar tudo, é multifatorial, uma lesão, mas a gente tem que tentar ter um bom diálogo e ter, né, quanto mais próximo a gente estiver de todo o contexto multidisciplinar, né, de forma multidisciplinar mesmo, todo o contexto, a gente trabalhou tudo, a gente conseguiu supervisionar tudo, a gente vai ter menos lesões. E só para citar, assim, contexto familiar, gente, principalmente para jogador de futebol, pensa, normalmente ele vem com a esposa e filhos. Às vezes ele vem com mais gente da família, mas em geral ele vem com a esposa e filhos de outro estado, de outro lugar, pode vir até de outro país, né? Vem esposa e filhos. Aí ele não está adaptado com a cidade, ele não conhece ninguém, ele aí assim, a esposa conhece as outras esposas e aí a convivência vira essa. Aí eu gosto muito de citar esse caso, que foi um caso também de um atleta profissional, que a esposa teve uma intercorrência e foi internada. E ela precisava de um procedimento, e esse procedimento dependia de autorização. E o plano de saúde dela não liberava o procedimento. E demorou 2, 3 dias, ela internada. Ele não tem a mesma condição de treino com outro jogador normal. E não aconteceu, vamos falar assim, fisicamente com ele, nada. Mas você não ia colocar ele, se você colocasse ele para jogar, para treinar nas mesmas condições que ele evoluía,
e é possível sim ter um risco de lesão. Então, aquele contexto mesmo multifatorial. Então, a gente tem que olhar todo o cenário. E as condições, poxa, imagina, a esposa dele internou. Quem fica com os filhos? 3 filhos pequenos. Quem fica? Ah, tem uma empregada que ajuda, que tal, mas normalmente elas trabalham, né, de 8 a 5. E aí? Como é que você faz? Qual a logística? Como é que ele está dormindo? Como é que ele não está? Então, é muita coisa para a gente pensar. E eu gosto sempre de falar assim, não jogue pedra nos outros, né? Olhe, toda história tem os 2 lados, né? Para todo o contexto ali, você vai ter que analisar detalhezinhos. E quanto mais detalhes você conseguir analisar, com tecnologia, com a ciência, com o conhecimento, com a interação da equipe, menores vão ser os riscos que você vai enfrentar. Com certeza. Só para complementar a resposta, Flávia, eu assim, concordo demais com o que você falou. Essa parte humana, né, da gente entender o lado do atleta, porque ele é um atleta, mas ele é uma pessoa, ele é um pai, ele é um filho, ele é um marido, ele é o pai do cachorro, o cachorro tá passando mal, e o cara, às vezes ele vai ficar com a cabeça alterada, às vezes ele tá mudando de casa, às vezes o pai dele que mora na outra cidade, que não veio com ele, tá passando mal. Cara, isso gera uma preocupação, ele realmente não tem a mesma capacidade de treinar quando o pai dele estava bem, né? Ou o pai dele faleceu, né? Acontece, a gente tem que se adaptar, tem que ter o atleta ele precisa se sentir abraçado, precisa se sentir atendido, a gente tem que dar realmente um suporte para ele, as melhores condições para ele treinar. Pô, o cara tá sem uma casa, não tá recebendo, tá atrasado, o pai dele faleceu, a mulher não veio, cara, a cabeça do cara não tá boa, não tá preparada, não tá o ideal para ele desempenhar bem. Uma outra coisa que eu acho que a gente, às vezes, né, só para complementar, às vezes a gente nem precisa de tanta tecnologia. Às vezes é você sentar numa viagem, em algum momento, cara, como é que você tá? Tudo bom? Na fisioterapia acontece muito isso. Deixa eu só dar um exemplo aqui, até né? interromper, me dá um exemplo dessa semana, avaliando essas meninas. Uma menina, pensa, 14 anos, pressão 160%. Isso foi agora. No treino? Não. Fora do esporte? Avaliação pré-participação. Ah, sim. Menina, avaliei. Pressão 160%, uma menina de 14 anos. Não, peraí. Vamos checar novamente. Isso é fato verídico, aconteceu essa semana. Deita aqui. Vamos lá, vamos aferir de novo. 160%. Aí você começa, um bate-papo ali, começa, tá tudo bem, sua pressão é mais alta, não é mais alta, dormiu bem, a minha mãe acabou de ser internada com tumor. Cara, acabou. Diagnóstico para mim firmado. Não acho que ela tenha problema de pressão. O problema não é o corpo dela, o problema E olha pra você ver que o problema externo, exato. A situação e aí alterou. Se você está alterando ali a frequência cardíaca dela, se você está alterando a pressão arterial, você está alterando a fisiologia da menina inteira. Né? E aí ela vai ter um impacto no gasto energético, vai ter um impacto nela, né? No consumo alimentar, na ansiedade, recuperação e etc. Então, e aí uma outra coisa, né, que a gente tem que fazer também com os atletas é educá-los, né? Porque faz parte da nossa função como profissional da área da saúde, educar o atleta. Então o atleta teve uma lesão, fala, cara, olha só, você teve a lesão nesse músculo, esse músculo aqui chama assim. Porque tem muitos que não sabem nem o nome do músculo, né? Manda uma foto, manda circulado lá, fala, tá doendo aqui. Aí você, não, cara, mas o que aconteceu? Aí você começa a entender. Então, educá-los sobre tipo de lesão, o que é uma lesão muscular, o que é uma lesão de ligamento, quanto tempo que é o tratamento, o que você tem que fazer para se prevenir, né? Aí eu falo de alguns exercícios, falo de alguns trabalhos de mobilidade, tudo. Só que também ele precisa ter a responsabilidade com ele mesmo, né? Com o corpo dele. Então ele precisa dormir bem, ele precisa se alimentar bem. E eu almoço no refeitório do clube praticamente todos os dias e sempre algum atleta está comigo lá almoçando. Cara, eu cansei de ver atleta enchendo o prato de arroz, bota um feijão por cima, uma carne e acabou. Não tem um verdinho ali no prato dele. Cara, não tem como, velho. Você precisa comer um pouco, né? E assim,
É claro que ele não vai mudar de uma hora para outra, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir aos poucos mostrando a importância. Cara, você precisa de alimentar bem porque você vai recuperar melhor. Você recuperando melhor, você vai treinar melhor. A sua chance de lesão é menor. Ah, mas quer dizer que então que a salada vai fazer eu jogar melhor? Eu falo, não, cara, não é nesse ponto. Mas se você comer uma salada, se você comer uma fruta, se você se alimentar bem, não comer biscoito recheado todo dia, a tendência é que você tenha uma recuperação melhor e a tendência é que você tenha um desempenho melhor. E que não descubra esse benefício quando tiver prejuízos, né? Isso. Então quer dizer que sofrer essa lesão aconteceu isso comigo por causa da alimentação? Poxa, mas ninguém me avisou. Mas a experiência, assim, né? A experiência mas tem gente que aprende assim, né? Só no erro, né? Infelizmente, só no erro. Muitos casos acontecem assim, o cara vai errando, vai se lesionando, fala, opa, realmente aquilo que o Felipe falou há 5 anos atrás, eu vou começar a mudar. Então, aos poucos ali, a gente vai convencendo, ensinando eles do processo de prevenção e do processo de recuperação, né? E aí eu acho que aí entra aquilo que a gente falou, né? Quanto mais precoce a gente tiver esse trabalho multidisciplinar, que eu gosto muito de falar até de uma pirâmide invertida, né? Porque a gente coloca lá, numa pirâmide, número de atletas para número de staff, quando a gente chega lá no profissional, você tem a base da pirâmide lotada. Você tem, às vezes, mais staff do que o número de atletas. E quando você chega na base, é completamente invertido, né? Você tem vamos falar assim, a ponta da pirâmide para baixo com um número reduzido de profissionais, às vezes mal, né, assim, remunerados, às vezes nem tão qualificados, para um volume muito grande de atletas. E aí você não consegue fazer essa parte educativa, de observar a individualidade de cada um, de ter esse olhar atento e aí trabalhar com ele para que ele melhore. E se a gente começa a trabalhar desde lá de baixo, todo esse entendimento do atleta, a gente cria essa educação dele, ele vai ter uma educação de saber te avisar quando ele está sentindo alguma coisa, de saber observar que o momento dele é um momento de treinamento, é um momento de descanso, de recuperação, é um momento que eu tenho que, de fato, né, preservar. Olha, tem que desligar a tela, eu tenho que dormir no horário, né? Eu tenho que acompanhar. Aquelas orientações que foram medidas lá sobre vitaminas e minerais não é nada que foi julgado ao vento, né? São informações importantes, como que minhas células, né, são formadas. Então, todo esse processo é educativo e ele, quanto mais precoce for, mais você garantirá. É como se fosse assim, a gente fala na estatística que 1,5 jogadores chegam ao profissional. Cara, e quantos mais a gente poderia fazer com que chegasse e que a gente viu com lesões precoces, lesões que seriam evitáveis, que aconteceram, porque parte do processo não foi ajustado. Foi ajustado, foi bem feito. E até é interessante essa pirâmide invertida, porque na base é onde eles precisam mais ali do apoio, porque tem menos conhecimento sobre aquilo, às vezes a família não tem conhecimento, não tem condições de ter um profissional individualizado. Já no topo da pirâmide, hoje a gente vê muitos profissionais que têm ali o seu personal, tem o personal tanto de nutrição, da preparação física, da medicina. Então é interessante pensar dessa forma. Pena que isso, infelizmente, não acontece nem no processo educacional também, né? A gente vê nas escolas que o investimento é maior no topo e não tanto ali na base. E no esporte é o reflexo do que a gente vê na sociedade, né? Muito legal entender todo esse cenário do fisioterapeuta, do médico, esportivo, dentro do futebol, dentro do futsal. Foi um papo diferente, nós não falamos nada ali sobre o jogo, sobre tática, mas é importante entender todos os personagens que estão nos bastidores do esporte. E aqui no Ciência da Bola a gente procura ouvir todos os profissionais. Gostei muito de ter aqui pela primeira vez uma médica. Espero que você volte em outros momentos, Flávia, para a gente conversar sobre outros assuntos. E a gente pode aprofundar em muitos outros assuntos, pena que o tempo aqui não vai dar. A gente poderia falar em outro momento sobre as viagens, né? O calendário, a questão do sono, a questão também do gramado, dos pisos. Fica para uma outra oportunidade. Quero agradecer, Flávia, a sua participação aqui com a gente. Espero que tenha gostado e que já fica aí o convite para um outro momento. Eu quero te agradecer pelo convite, agradecer a todos os ouvintes também, né, que estão aí. Felipe, super bate-papo, né? E eu me encontro à disposição sempre. Se quiserem, mandem mensagem, busquem as informações, estou à disposição para contribuir, né? E é sensacional o seu programa. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo pela abordagem e por tudo que você tem construído aí nesse cenário, né? E ainda sabendo ainda que você ainda vem aqui para VH para fazer isso, pô, muito massa. Parabéns mesmo pela dedicação. Obrigado.
Quem quiser entrar em contato com você, você é ativo nas redes sociais? Pode entrar pela DRA Flávia Magalhães, né, que é pelo Instagram. Entra pela rede social ali, que eu acho que é o caminho mais fácil, né? Hoje ali a rede social me dá aquela liberdade de a hora que der eu vou lá e respondo, mas eu respondo todo mundo. Isso eu sempre faço, sempre tenho esse cuidado. E, obviamente, né, que assim, não adianta eu pedir camisa, não quero participar Não é assim não, gente, calma. Mas a gente está sempre à disposição para poder contribuir, para orientar, para ajudar em todos os processos aí. Acho que, né, como pioneira aí no cenário, passei por muita dificuldade como mulher nesse cenário, iniciando os processos. Tenho certeza que estou deixando muitas mulheres aí animadas, deixando um legado aí maravilhoso nesse caminho, mas não só como mulher, mas como uma pessoa assim, que batalha muito para esse suporte integral ao atleta. Porque no final das contas, né, é ele que vai pagar as nossas contas. Exatamente. Então a gente tem que tratá-lo adequadamente e do começo ao fim do processo. Muito legal, obrigado pelas palavras e também parabenizo pelo que você vem fazendo aí pelo cenário da medicina, no esporte, da nutrição também. Continue assim. E o Felipe veio aqui no congresso, no simpósio, veio no podcast e assim, entrou uma vez no Ciência da Bola, não sai mais, tá? Pode ter certeza que a gente vai bater outro papo aqui. Obrigado, tá bom? Obrigada. Felipe, novamente agradecer a sua participação, já sabe que sua carteirinha já tá aqui de membro ativo participando com a gente. Sucesso para você também na temporada, né? A gente está aqui no início do ano, para quem está ouvindo, a gente está em fevereiro. E espero aí que você retorne trazendo mais conhecimento, compartilhando o que você faz no dia a dia. Compartilhe com o pessoal também os seus contatos. Tá. Ô, João, então, mais uma vez, cara, muito obrigado. Realmente é um programa que eu sou fã, eu assisto todos mesmo. Já fico na expectativa ali de sair o próximo episódio. Eu gosto de escutar enquanto eu estou na academia, então vou fazendo os exercícios lá e já vou pensando e a cabeça já vai a mil ali, né? Que você já vai entendendo e pensando em outras coisas. Mas muito obrigado pelo convite, realmente estou à disposição, cara, sempre aí, pode contar comigo. Flávio, parabéns aí pelo seu trabalho, por tudo que você vem fazendo aí, né, sendo uma das pioneiras ali na mulher no esporte, realmente não é fácil, o esporte não é fácil, sendo mulher eu imagino que deve ser mais complicado ainda para você. Eu sou mais ou menos ativo nas redes sociais, quem quiser me seguir no Instagram, é o que eu uso mais, Felipe RP, Ribeiro Pereira, Felipe RP. No LinkedIn também estou usando um pouco, que é Felipe Pereira Físio Esportivo. É fácil de achar lá. Compartilho algumas informações, né? Alguns dados sobre lesão, alguns tipos de tratamento, assim, também que é legal de compartilhar. Também estou à disposição, quem quiser entrar em contato para trocar ideia de alguma lesão, de algum artigo, de algum problema que está acontecendo aí. Falar de esporte, fisioterapia esportiva, assim, é sempre um prazer. Então, fiquem à vontade aí. E vamos marcar uma próxima aí já. Com certeza. E pode aguardar que o pessoal vai chamar vocês sim, tá? Público aqui gosta mesmo de aprofundar, público qualificado. Eu espero que eles também possam também aprender com vocês individualmente. Sucesso, Felipe, Flávia, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenha gostado. Se gostou, curte, comenta aqui. Se você tem alguma opinião para compartilhar com a gente, experiência do que nós falamos aqui, também deixe nos comentários, é importante a gente ouvir o que vocês estão pensando, tá certo? Não esqueça, na próxima semana a gente está de volta com mais convidados aqui no nosso podcast. Grande abraço.